Caríssimos amigos, estimados e queridos internautas e todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais, que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Hoje estamos recebendo o ator e diretor de teatro, cinema e televisão, Renato Prieto, que interpretou André Luiz no filme O Nosso Lar. Renato, como começou a sua trajetória no teatro, no cinema e na televisão? Então, eu comecei fazendo um programa de televisão que tinha um patrocínio de uma bicicleta chamada Monarch na televisão. Era um quadro diário para a juventude, para a garotada, né? Posteriormente, então, eu entrei na faculdade de artes cênicas, Conservatório Nacional de Teatro, e ali eu fui visto por um diretor chamado José Renato, grande diretor do Teatro Oficina, e me convidou para fazer minha grande estreia no teatro profissional, no espetáculo Vivaldino, um texto do Milor Fernandes, e que tinha no elenco Ari Fontoura, Grande Otelo, e aí a imprensa toda elogiou o meu trabalho, abriu-se espaços, e eu comecei então a fazer trabalhos em televisão. A minha estreia na televisão foi na novela Sim a Moça. Renato, como que surgiu o convite para você interpretar André Luiz no filme O Nosso Lar? Eu estava fazendo um espetáculo chamado Vidas Passadas, no Teatro dos Grandes Atores. A minha figurinista, que é a minha figurinista da vida inteira, chama-se Anete Cota, respeitadíssima no meio. E ela estava fazendo um comercial, figurino de um comercial, a direção dele era do diretor Wagner de Assis, e ele perguntou para ela se ela me conhecia e que ele sabia que ela trabalhava comigo, e ela disse que sim. Aí marcou um encontro, nós nos encontramos para um café, começamos a bater papo, ele assistiu o espetáculo, posteriormente assistiu outros espetáculos meus, e aí ele me disse que eles estavam pensando em transformar o livro Nosso Lar num grande filme e que pensavam em mim para ser o protagonista do personagem André Luiz. Aí começaram as conversas, que demorou mais ou menos uns 4 anos até o início das filmagens. Então a primeira pessoa que realmente chegou em mim foi o diretor Wagner de Assis, e aí, depois daí o filme estreou e foi esse sucesso todo que vocês conhecem. Pelo fato de você ser espírita kardecista, isso contribuiu de alguma forma para você representar o personagem André Luiz no filme O Nosso Lar? O fato de eu ser espírita, o que me dá uma grande alegria, me dá maiores responsabilidades, mas não justifica. O que tem que justificar é a qualificação, o preparo, o talento, as universidades que fiz, as aulas de dança, clássico, jazz, sapateado, aula de canto, o preparo que eu faço o tempo todo para exercer essa profissão. Claro que na hora de representar, pelo fato de eu ser espírita, eu conheço o código, eu sei como funciona o mecanismo, eu conheço, porque estudo há muitos anos a codificação, né, do nosso querido Allan Kardec, a doutrina espírita, que é magnífica. Mas veja só, o fato de eu ter todos os conhecimentos espíritas ajuda, sim, mas não justificaria a minha presença lá se eu não tivesse qualificado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse preparado. Então, claro que juntar as duas coisas é muito importante, mas para qualquer tarefa na vida que você abraçar, a primeira coisa, você pode ter boa vontade, pode ter conhecimento, mas tem que ter realmente preparo, qualificação. Então é o que eu tenho feito ao longo da minha vida, é me preparar para exercer a profissão enquanto ator e no meio disso o conteúdo espírita, porque eu gosto muito, quero divulgar em larga escala pelos caminhos das artes. Então, assim, que fique claro isso. É importante? Sim, mas você precisa estar qualificado para exercer aquele trabalho, aquela tarefa. Quem lê o livro O Nosso Lar e depois assistiu o filme, percebemos nitidamente uma interpretação, digamos, perfeita da sua parte. Nesse sentido, como que foi construído, quais os recursos que você usou para consolidar, enfim, o personagem André Luiz do Nosso Lar? Então, para construir, por exemplo, esse personagem, eu tive que me preparar, conhecer muito a história dele, né? Então, para isso, eu tive que me preparar muito tempo. Durante 6 meses, eu fiquei ensaiando, fiquei emagrecendo, fiquei me preparando com o diretor, com o coach. E aí, para chegar a esse ponto aí do que vocês viram de resultado na tela. Várias cenas me emocionam muito, mas há uma que me toca sempre muito,
que é com a mãe, quando ele está com a Bá, né, que é feita pela atriz Chica Xavier, que ela é a única ali que o vê espiritualmente falando. Aquela cena me emociona muito, de ver a maneira como que ela fala com o André Luiz, né, quando ela diz, vai em paz, segue sua jornada, que aqui está tudo muito bem. Mas muitas cenas me emocionam, essas duas em especial. De um modo geral, seja no teatro, no cinema ou na televisão, vimos o crescimento da doutrina espírita, cada vez mais ganhando espaço na cultura. Na sua opinião, Renato, a que se deve esse crescimento? Primeiro, um grupo de pessoas, das quais eu faço parte, que tem uma vontade muito grande de impulsionar a doutrina, e a gente sabe que as artes é um caminho que dá muita visibilidade, né? Entrevistas, jornais, rádio, televisão. Então, quando você pega pessoas que já têm um conceito do público, que o público gosta, respeita, caminha junto, admira o seu trabalho, e essa pessoa ainda carrega uma bandeira através das artes, falando de doutrina espírita, isso foi avançando. Então, realmente o que eu tenho feito esses últimos anos, que começou lá atrás, há muitos anos atrás, com o César Vanucci, é exatamente isso, tentar fazer com que a doutrina possa ser acessada por qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, né? Nos canais de televisão, nos canais a cabo, nos filmes, no teatro. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que isso foi um dos melhores impulsos que a doutrina tem recebido nos últimos anos. Mas é preciso que os espíritas compreendam isso e também se responsabilizem por essa tarefa, apoiando a todos os artistas que declaradamente se dizem espíritas e querem contribuir com a divulgação da doutrina por sua arte, pelo caminho que ele escolheu. É preciso que os espíritas o apoiem, que o ajudem a levar isso, né? E aí ele vai levar, se vocês o ajudarem, ele vai levar. Tanto o livro O Nosso Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier, quanto o filme também, que foi lançado anos atrás, foi um grande sucesso de bilheteria. Na sua visão como espírita e como um artista, o que se deve a essa aceitação tanto do livro quanto principalmente do filme? São muitos os ingredientes que você precisa de um monte de gente no lugar certo, na hora certa. Você tem um nome abençoado de Chico Xavier, você tem o nome do próprio André Luiz reconhecido, milhares de pessoas, né, no Brasil e no mundo se chamam André Luiz em homenagem a ele, em homenagem ao livro. Os atores certos, no lugar certo, né? Eu já tinha uma trajetória longa, tinha sido assistido por mais de 5 milhões de pessoas do teatro, sempre com conteúdo de espetáculos falando de espiritualidade. Então você tem uma junção das pessoas também querendo saber muito de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que tem essas diferenças todas, existe vida após a morte, existe reencarnação, como é que é isso? A junção de todo esse conteúdo e esses nomes envolvidos impulsionaram com certeza o sucesso, porque estava na hora, tinha que ser agora, a espiritualidade realmente rufaram os tambores na espiritualidade e todos nós seguramos com firmeza e trabalhamos com muito afinco por esse sucesso. Daí o público apoiou, daí o sucesso. De um modo geral, estamos passando na humanidade por um período delicado. A pandemia, guerras, enchentes, catástrofes de um modo geral. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todos nós nesse momento em que estamos atravessando. Em algumas áreas, e que dão exemplo para todos nós. Lembra-se do próprio Chico Xavier, doente, fragilizado, com 90 anos, ia lá no centro trabalhar, sendo levado, carregado por 2 pessoas. Lembra de Irmã Dulce, da Bahia, que tinha um pequeno pedaço do pulmão que funcionava somente, tinha que correr para o balão de oxigênio para respirar e sair para a rua pedir caridade e ajuda aos seus necessitados. Lembra de Teresa de Calcutá, lembra de Jesus, lembra de Maria, lembra de tantos exemplos que você tem, e você pode transformar a sua vida em algo muito melhor, mas é você que tem que transformar, entendeu? Se você não fizer a sua parte, nada, milagre não existe. O milagre existe no momento em que você começa a se locomover, a se mexer. Aí as coisas começam a acontecer a seu favor, porque você vai construir o seu milagre. E um deles é que você não tenha pânico, desespero, vive em paz, acredita, você não está sozinho,
porque todos os seus amigos, encarnados ou desencarnados, amam você e não vão desistir de você. Então, agradeça. Agradeça. Gratidão é uma das coisas mais importantes. Vejam só, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Isso está claro para nós. Às vezes as pessoas pegam as coisas para si, como se pertencessem a elas, como se a dificuldade fosse somente delas. Quando você olhar à sua volta, você vai ver que tem muita diferença. Pessoas diferentes, com diferentes maneiras de carregarem as suas dificuldades. Então você tem uma dificuldade, uma família que tem problemas dentro da família, mas uma outra pessoa tem deficiências. Então você vai encontrar tudo isso. Você tem que olhar à sua volta e ver aonde é que você se encaixa no meio de todas essas diferenças. E não trazer para dentro de si como se você tivesse sido escolhido. Então todos nós fomos escolhidos, de alguma maneira, para passar alguma dificuldade. Então depende muito de como você enxerga as coisas, né? Por exemplo, problema é você chegar, digamos, no hospital, o médico chegar para você e dizer assim, ó, a sua mãe que está ali internada, lamentavelmente, né? Ela vai desencarnar, não tem mais jeito. Isso é um problema que você vai ter que resolver aí, que vai acontecer naquele momento, você vai ter que levar adiante, entendeu? O restante são oportunidades, são desafios que nós recebemos para o nosso crescimento espiritual. Então, num momento como esse, em que toda a humanidade praticamente deu uma congelada, o que é que eu posso aprender com tudo isso? Não ter pânico, não entrar em desespero, não entrar em depressão, não entrar em ansiedade, mas ao mesmo tempo fazer coisas para não entrar nesses sistemas todos. Então não adianta também você ficar sentado, parado, dizendo, eu não quero passar por isso, mas também não faz nada para não passar, não é? Você não contribui. Então você anda dentro de casa, diminui a ansiedade, você faz yoga, diminui a ansiedade, você faz meditação, tudo você faz com televisão, com telefone, não é? Aula de voz, tudo isso oxigena o teu corpo, o teu organismo. Então você precisa fazer coisas para ter menos impacto no momento em que essas coisas estão acontecendo. E ter certeza de que vai passar. Já tiveram milhões de outras coisas iguais a essa na história. As guerras, os genocídios foram dolorosos também, não é? Os sofrimentos que você vê à sua volta de irmãos seus com dificuldade de locomoção, deficiências em algumas áreas, e que dão exemplo para todos nós. Chegamos ao final da nossa entrevista e queremos deixar registrado o nosso apreço e o nosso agradecimento ao nosso querido e amigo Renato Prietro. Receba as nossas vibrações de paz e de gratidão. E se vocês gostaram da entrevista, inscrevam-se no nosso canal Delane Lavarini. Lembrando que Delane é com 2 N's. Dê um like, compartilhe e assim juntos estaremos divulgando mais ainda a doutrina espírita. Até o próximo vídeo e um forte abraço. E que Deus abençoe a todos.